Pessoal, então vamos lá. O Instagram parou, certo? Eu não consegui continuar a live, todas as funções estavam tranquilas, a internet, reiniciei tudo, enfim, certo? Então assim, vamos continuar. Eu já falei sobre o momento de força, falei sobre o conceito das alavancas, e aí quem estava na live, show de bola, não vou falar mais sobre isso agora, tá? Vou dar continuidade a partir do que a gente estava vendo, que são as constituições básicas da alavanca. Preste atenção, eu avisei pessoal. A TV ela está espelhada, então vocês vão ver pelo lado contrário. Mas fica tranquilo que todo esse material que eu vou trabalhar aqui, eu vou disponibilizar para vocês, certo? Então fica tranquilo que vai dar tudo certo. Preste atenção principalmente nos exemplos que eu vou dar sobre as imagens e com o esqueletinho, certo? Que ele tá ali do meu ladinho aqui, ó. Bem, tá vendo? Pronto. É isso aí. Então vamos lá. Dando continuidade, eu tava falando sobre a Constituição constituída. Assim mesmo. E vai com erro mesmo, assim mesmo. Porque eu sou assim. Não tem que regravar, não. E aí, dando continuidade, as alavancas são constituídas por 3 partes básicas, sendo elas ponto de apoio, resistência e força ou potência. E aí, a depender do livro que vocês estiverem estudando, lembra que eu falei que ponto fixo pode ser fulcro, ponto fixo ou eixo. E aí depende do livro que você vai estar estudando. Resistência pode ser resistência ou força de resistência. Potência pode ser potência, força de potência ou força. E aí vai depender do livro que você pegar, do ano, da edição, mas tudo, o importante é você compreender o todo, tá? E aí vamos lá. Ponto de apoio fixo, fulcro ou eixo. O que é isso? É justamente por onde vai acontecer o movimento. E aí eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa articulação aqui. Acho que pela imagem dá pra gente visualizar, tá? Eu preciso que vocês entendam que o ponto de apoio é justamente por onde vai acontecer o movimento. E geralmente ponto de apoio são as articulações. Sempre que alguém falar em alavancas, em falar em eixo, está falando de articulações. Então quando alguém realiza um movimento, e aí um movimento biarticular, um movimento triarticular, você tem que perguntar assim: qual é a articulação, qual é a análise, qual é o eixo, né, sobre o qual você vai fazer a análise. Então é bem por aí, ok? Então vamos lá, ponto de apoio, eixo, é justamente por onde vai acontecer a rotação, né? No corpo humano ele é representado pelas articulações e é o ponto onde se apoia a alavanca para realizar um trabalho. Ponto de força. Observem a imagem. O ponto de força é justamente o ponto de aplicação da força. Mas como é que eu sei qual é o ponto de aplicação da força? Eu vou entender qual é o ponto de aplicação da força a partir do momento que eu obtiver a noção de qual é o músculo motor principal da ação, certo? E aí a gente tem a força que aplicamos à alavanca para mover ou equilibrar os sistemas, ela vem dos músculos. Então a força, no caso de alavancas aqui, é justamente os músculos que a gente vai utilizar, certo? Então eu preciso entender, no caso aqui, vocês olham essa imagem, percebem que o cara está fazendo um tríceps francês. E aí ele vai fazer a elevação. A gente percebe que o peso está na mão dele, certo? E como ele está na mão, e a gente está fazendo o tríceps francês, a ação da gravidade está para baixo, juntamente com o peso. Então essa força aqui de resistência, ela tem a direção para baixo. A força que o tríceps precisa realizar, ela também tem a direção para baixo. E por que ela tem a direção para baixo? Porque imagina aqui, para que essa mão se levante e eu realize o tríceps francês, eu preciso que haja uma contração concêntrica nessa direção, para que eu consiga movimentar essa alavanca e vencer essa resistência. Tranquilo? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, tá? Ponto de resistência. O ponto de resistência é o segmento ou o peso externo que tiver na mão para realizar a ação, tá? E aí, não, eu falo na mão porque o exemplo aqui é na mão, mas pode ser no pé, no tronco, em qualquer outra parte. Qualquer implemento que você utilizar externamente para acoplar ao corpo de uma certa forma, para aumentar a resistência, é um implemento externo, é uma força externa que vai associada justamente à sua alavanca, porque a gente pode realizar movimentos com o peso do próprio corpo, e isso aí já é a nossa resistência, ok? A calistenia faz muito isso, a calistenia, né? A grande maioria dos seus movimentos, posso dizer até que 80%, 90% dos seus movimentos, eles são realizados com o peso do corpo, então a própria resistência é o corpo. E para isso,
ele utiliza como resistência o segmento, né, como eu falei, ou a carga externa. E é a força que deve ser vencida. Então, essa resistência, lembra que eu falei no início, para quem estava na live, que todo movimento só acontece depois que você vence uma resistência. Pronto, é bem isso aí. Vencer uma resistência é realizar um movimento. Então, assim, todo movimento, ele acontece porque você superou uma dificuldade, porque você superou uma resistência, um peso aqui nesse caso. E aí foi o que eu falei que a gente poderia levar para a nossa vida, né? Que a gente precisa ultrapassar os obstáculos. E aí não deu certo a live e a gente tá aqui gravando um vídeo para vocês. E assim, bebê, segue o barco. E aí vamos lá. Nós temos também 2 elementos adicionais. Então preste atenção que nós temos 3 elementos principais nas alavancas. E aí pode cair na prova, preste atenção, isso é questão de prova. E aí quais são os 3 principais elementos, os elementos básicos de uma alavanca? Ponto fixo, resistência e força, tá? A gente pode usar qualquer um daqueles subnomes. Ponto fixo, fulcro, eixo, resistência de força, força de resistência, ou potência, ou força, enfim. Vocês sabem aí, certo? Vocês decidem aí. Eu aceito essas nomenclaturas contanto que elas estejam certinhas, tá? Presta atenção nisso. Então, nós temos também 2 elementos adicionais. E que elementos são esses? É o braço de resistência e o braço de força. Eles estão totalmente ligados a justamente a força e a resistência. E para isso eu preciso entender quais são os conceitos, tá? No braço de resistência, eu preciso entender que para que eu identifique o que é um braço de resistência, eu preciso saber o que é, da onde vai o que até onde, né? Então, basicamente é isso aqui, ó. É a distância que vai do ponto de apoio até o ponto de aplicação da resistência. Então, se eu identifiquei minha resistência aqui, nesse vermelhinho, eu procuro o eixo, que é o ponto, né, por onde vai acontecer o movimento. Então, do eixo até o ponto de resistência, tudo isso daqui é o meu braço de resistência. Ah, mas aí é o braço de força. Se eu sei que meu tríceps ele está fazendo para baixo e a inserção do meu tríceps é aqui, um pouquinho depois do eixo, então eu vou entender que do ponto do eixo até o ponto de aplicação da força, eu tenho meu braço de força, que é só isso aqui, que é o que está destacado em roxo, tá? Fica tranquilo, eu vou mandar tudo isso aqui para vocês, certo? Então, ó, preste atenção. Braço de resistência é a distância entre o eixo e o ponto de aplicação da resistência. E aí a mesma coisa, braço de força é a distância entre o eixo e a aplicação da força. Justamente esse trechinho daqui é o braço de força, certo? Mas aí qual a função disso? Por que eu preciso entender? Então são 2 elementos adicionais. Lembra que eu falei que tem muitos cálculos para a gente identificar em números, para a gente mensurar quantitativamente torque, ou quantidade de força gerada, força resultante, torque resultante. Então, tudo isso, eles levam em consideração o ponto de aplicação do braço de resistência e braço de força. E aí, eles vão calculando e tudo mais. Eu tenho até exemplos aqui de cálculos que caem na prova do ENAD. Mas para vocês não se desesperarem, porque na verdade, no ENAD, eles colocam todos aqueles números só para confundir você. A pergunta não é sobre a fórmula, a pergunta é sobre como você entende, né? O que você entende de alavancas em cima de todos aqueles cálculos ali. Qual é a importância? O que é de verdade, o que é que ficou, né? Qual é a base? O que é que você precisa entender daquilo ali? É isso que ele vai querer saber. Ele não vai querer saber se você decorou a fórmula, se você sabe somar, ou multiplicar, ou dividir. Ele não vai querer saber isso. Ele vai querer saber exatamente o que você entendeu sobre a importância das alavancas dentro do movimento, né? Na análise dos movimentos. E aí, vamos lá. Dando seguimento, nós temos aqui a classificação das alavancas, que nós temos 3 tipos básicos de classificação das alavancas. Em uma das perguntas que eu fiz naquele questionário, dizia justamente isso, né? Em relação à classificação das alavancas, o que define a classificação das alavancas? Foi algo nesse tipo que eu perguntei. E aí o que define é justamente a localização do ponto de apoio, resistência e potência. Isso é que vai classificar qual é a alavanca. É justamente aonde está quem? Esses 3 pontos básicos, os elementos básicos das alavancas. E aí eu tenho, né? Voltei aqui. Vamos lá. Alavanca de primeira classe. Nela, o ponto de apoio, que é o eixo, fica situado entre a resistência e a força. Então, para eu entender o que compõe a minha primeira
alavanca, alavanca de primeira classe, eu vou localizar onde estão os meus elementos. E para localizar onde estão os meus elementos, eu preciso saber identificar. E aí eu venho na imagem, aí eu quero que vocês acompanhem aqui a imagem. Na imagem, claramente, eu tenho um movimento de membros superiores. Mas aí eu pergunto a vocês, e aí eu vou te dar 3 segundinhos para você responder. Essa imagem aqui, qual é a direção do movimento? Em? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pronto, acabou. Se eu observar a seta, eu vou perceber que a força de resistência está para cima. E aqui eu tenho uma polia. Se eu tenho uma polia, significa que meu peso está para baixo. Só que a minha resistência ela não está aqui atrás. A minha resistência está desde o ponto de apoio. Eu não estou segurando aqui, eu estou segurando nessa cordinha aqui. Então, para que eu faça o tríceps na polia, eu realizo o movimento para baixo. Então, eu tenho que vencer essa resistência que está sendo puxada para cima. Então, eu tenho que puxar para baixo. Minha força está aqui no tríceps e o meu eixo está bem aqui na frente. Então, ó, se eu passar uma linha reta aqui, eu tenho resistência aqui, numa ponta, apoio no meio e a força na outra ponta. Logo, quem é que está no meio? É o ponto de apoio, é o eixo, é o fixo. Então, logo, o nome dessa alavanca vai ser interfixa, que tem como característica ser uma alavanca de equilíbrio. A interfixa. E ela tem essa característica de ser uma alavanca de equilíbrio porque, se a gente observar o braço de resistência e o braço de força, eles são do mesmo tamanho. Nessa imagem aqui, eu não consigo visualizar isso. Mas na outra imagem, que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem visualizar isso bem bonitinho, tá? E aí, vamos lá. A alavanca de segunda classe, eu tenho a interresistente. Nessa interresistente, a resistência fica no meio. E aqui eu tenho o apoio nos metatarsos do pé, certo? E aqui eu tenho um apoio, o ponto de apoio. Esse movimento aqui é o movimento de flexão plantar, certo? Aquele de elevação. E aí eu tenho ponto de apoio, força. Quem realiza essa flexão plantar é o tríceps sural. Eu tenho o tríceps sural sendo minha força. E tenho a resistência, que é o peso de todo o meu corpo. Ela é a resistência. E aí eu tenho uma alavanca onde quem está no meio é a resistência, lógico, o nome dela é interresistente. Lembra, primeira alavanca de primeira classe, interfixa, porque o ponto fixo está no meio. A alavanca de segunda classe, interresistente, porque a resistência está no meio. E uma das características dessa interresistente é ser uma alavanca que produz muita força. Ou seja, a panturrilha é um músculo que produz muita força. Afinal de contas, ele nos leva para os cantos. As pessoas obesas, com mais de 100, 200 quilos, quem é que faz essa pessoa andar? Basicamente, é o tríceps sural. Então, uma das características da alavanca de segunda classe interresistente é quem? É ser uma alavanca de força, de produzir muita força, tá bom? E ela produz muita força por quê? Lembra que eu falei que o braço de força é o ponto de apoio até a aplicação da força? E o braço de resistência é o ponto de apoio até a aplicação da resistência? Então aí fica claro, né? A gente consegue ver que o braço de força é muito maior que o braço de resistência. Então ele produz muita força, uma das características dessa alavanca. E aí nós temos a alavanca de terceira classe, que é a interpotente. Essa de terceira classe, ela tem como principal característica ser uma alavanca de velocidade. E aí eu já digo para vocês isso. Aqui nós temos basicamente um bíceps, certo? Unilateral, na polia, onde você quiser. E aí eu tenho força, o bíceps braquial, ponto de apoio é esse que está aqui do lado. Então eu tenho ponto de apoio, força e resistência. Quem está no meio é a força, logo interpotente. Se ela é interpotente, ela é uma alavanca de terceira classe, porque ela produz velocidade aos membros distais. Essa é uma das principais características da alavanca de terceira classe. Você consegue fazer o movimento com o braço muito mais rápido do que o movimento com a perna. Então essa é uma das características. Promover velocidade, né, força de velocidade ao membro distal, tá bom? E aí vamos lá.
Aqui a gente consegue ver as três, um resuminho, tá? Um resuminho das três alavancas. Aí aqui eu tenho primeira classe, segunda classe, terceira classe. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês do o tríceps na polia foi a única imagem que eu achei, tirando essa daqui, certo? Porque em todos os livros de biomecânica, eles dão como característica básica de uma alavanca interfixa essa imagem aqui, tá? E aí tem livros que eu já pesquisei, que dizem que isso daqui é improvável de ser mensurado, porque ele não tem como mensurar precisamente na flexão de cabeça, certo? Qual é a articulação específica pela qual a gente está fazendo esse movimento. Porque a coluna, né, ela tem todas as vértebras lá e quando você começa o movimento, todas as outras vão subsequentes para realizar aquele movimento. Então, assim, tem literatura que diz que não tem como mensurar exatamente qual é o ponto fixo. Porque a gente não tem um movimento, eu vou fazer esse movimento aqui, eu estou mexendo só a primeira articulação, atlântico-occipital. Será que a gente está mexendo só essa? E aí, como é briga de cachorro grande, eles decidam lá qual é mais aceito, né? Então tem diz que sim, outro que diz que não. A grande maioria dos livros de biomecânica você vai encontrar só essa foto aqui. E aí eu te desafio a procurar, porque eu procurei em tudo que você pode imaginar. Todos os tipos de base de pesquisa eu procurei e não encontrei, tá? E se você encontrar, manda pra mim, tá? Manda pra mim se você encontrar, porque eu vou ficar muito feliz. E aí aqui, ó, primeira classe. Se eu levar em consideração, né, o movimento de flexão de cabeça, eu tenho força no meio, né? É isso que ele diz, não sou eu. Ele tem um ponto fixo aqui do lado, a força e a resistência. Eita, nós, é isso aí. Ponto fixo, o ponto de força, que é a potência, desculpa, força, o ponto fixo e a resistência, tá? Aqui ele já bota outro, ó. O outro usa o E, ou o triângulozinho, esse aqui usa o F de fixo. E a potência, a força dele é força de potência. Então ele coloca aqui, meu braço de força e meu braço de resistência tem o mesmo tamanho. Então braço de força e braço de resistência com o mesmo tamanho é uma característica de alavanca de equilíbrio. Se eu tenho a mesma força de resistência e a mesma força de potência, então eu tenho força resultante nula. Então logo eu estou parado, eu tenho equilíbrio. Uma das características, tá? E aí vamos lá. Aqui eu tenho segunda classe, né? Ponto fixo, resistência e potência. Aqui você percebe que o braço de potência é muito maior que o braço de resistência, característica de produção de força. Aqui nós temos ponto fixo, força e resistência. Braço de resistência muito maior que o braço de potência, tá? A gente consegue ver aqui. Braço de potência e braço de resistência. Braço de potência, braço de resistência. Então você consegue ver justamente essa diferença aqui, tá? E aqui a característica é promover velocidade ao membro distal, terceira classe, tá? Fixa bem essa imagem aí. Aqui eu tenho outras imagens só para ficar gravado, né? Primeira classe, força, ponto fixo e resistência. Segunda classe, resistência está no meio. Terceira classe, a força está no meio. Na primeira classe, ponto fixo no meio, interfixa, resistência no meio, interresistente, força no meio, interpotente, tá? Tem os três tipos de alavanca, mais uma vez aí com um exemplo de movimentação. Aqui o tríceps na polia, aqui na interpotente ele está segurando um peso na mão, tá? Então essa daqui, interfixa, ela é primeira classe, terceira classe, segunda classe, tá? Aqui ele tá só fora da ordem, mas é primeira, terceira e segunda. Na segunda classe também você só vai encontrar esse tipo aí, tá? Esse exemplo aqui na segunda classe. Esse aqui que você encontra, tá? E esse aqui é um exemplo de questões, tá? Vou mandar para vocês em PDF, fica tranquilo. Esse aqui é um exemplo de questões do ENAD, onde eles colocam, né? Todos os cálculos, né? Força muscular, Pai, Newton, resultante, força de resistência. E aí ele quer saber quanto de aplicação da força tem em cada um desses.
E aí ele faz tudo isso justamente para te confundir. E a pergunta no final dessa questão aqui, que aí essa daí eu vou passar em sala, tenho certeza que daqui pro final do semestre a gente se encontra. E aí essa daí eu vou passar em sala, eu vou mostrar para vocês. Eles mostram tudo isso aí e no final eles perguntam, levando em consideração a panturrilha, a flexão plantar e o movimento de flexão de braço, qual é a que produz mais força? Só para saber se você sabe identificar que tipo de alavanca é. Só isso. Eles colocam isso para te amedrontar. Para saber, lembra aquele exemplo que eu dei na sala da bolsa? Você pega uma bolsa e joga tudo em cima da mesa e diz assim, pegue só o essencial. E aí você sabe o que é o essencial para voltar para casa. Se você assim, jogasse a bolsa assim, só pode pegar o essencial. E aí você tem que pegar. Entendeu? E aqui é a mesma coisa. Eles vão colocar tudo isso aqui, muito mais, ainda tinha mais uns outros cálculos para te confundir, para saber se você sabe realmente o que ele está querendo falar. E aí não precisa de cálculo. Tem que pensar, usar o cérebro. E aí vamos lá, mais um exemplo, são os exemplos básicos que eu quis mostrar para vocês aqui. Essa imagem não está muito boa, mas também a mesma coisa, né? Ponto de apoio, força e resistência, sempre os mesmos exemplos no livro de biomecânica. E aí eu fico muito triste porque eu gostaria de ver outros exemplos com outros movimentos, mas eu não encontrei na literatura. E aí eu gosto de trabalhar muito fundamentado, certo? Apesar de analisar muito movimento, eu gosto de trabalhar muito fundamentado no que diz a literatura máxima, justamente para que a gente não corra o risco, né, de ser apontado. Afinal de contas, eu ainda não tenho doutorado, e aí só depois, de acordo com a comunidade científica, que você tem um DR no nome, é que você pode emitir algum juízo de valor a alguma questão, né? Porque se defender uma tese, então você pode. Vai entender, né? Mas é isso aí. Então eu sigo. Aqui a gente tem a questão do braço de força e do braço de resistência, só para a gente pensar um pouquinho e analisar. Aqui a gente tem um dos movimentos, tá? Ponto fixo, força, né? A haste, que é o braço rígido, e o ponto de resistência, que foi aquela análise que a gente fez. Aqui é só uma imagem para a gente elucidar isso aí. E o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que a gente estuda tudo isso para identificar os alinhamentos do movimento. A gente precisa corrigir os movimentos. Eu preciso olhar para a minha aluna, enquanto ela está fazendo esse movimento, por todos os planos de visão. Eu preciso identificar os alinhamentos, preciso saber quais são as limitações da pessoa, preciso saber se está executando corretamente, se está ajustada a sua postura durante o movimento. Ah, mas eu estou treinando tríceps, eu não tenho que me preocupar com o pé. Tem sim que se preocupar com o pé. Seu pé é sua base. Ah, mas eu estou sentado, então o pé pode estar de qualquer jeito. Não, o pé não pode estar de qualquer jeito. Lembra que eu falei daquela questão de tensão e tudo mais? A gente precisa estar desde a base, respiração, tônus, justamente para manter todo um alinhamento, desde o pé, mesmo que esteja sentado. É importante isso. Aqui foi um artigo que eu trouxe, que eu li. Eu nem coloquei aqui a referência, vou ver se eu encontro a referência para vocês, mas eu achei super interessante. Que aí ele fala justamente do ponto de aplicação da força. Ah, por que eu vou fazer o abdominal inclinado? Qual a inclinação correta de fazer o abdominal e por quê? Aonde é que eu estou requisitando? Então, assim, eu vejo muita gente prescrever treino sem levar em consideração qual é o grupamento muscular que está sendo sobrecarregado. Ah, não, eu quero fazer glúteo. Aí tem gente fazendo glúteo, e aí, como eu já falei na sala, e aí faz uma das variações do glúteo, glúteo com a tornozeleira, a caneleira, né? E aí faz o movimento de extensão da perna aqui. Dá pra ver não, mas aí faz o movimento de extensão da perna, certo? E aí ele chega e faz assim depois, leva a pessoa pra máquina, coloca na mesma posição e realiza o movimento. Tudo bem, se ele for mexer com cargas para variar a intensidade máxima, mas às vezes eles nem mexem com carga, com tanta carga assim. Tudo bem, uma carga é peso livre, a outra carga é da máquina, mas por que você não mexeu com amplitude de movimento? Então assim, você está fazendo um movimento numa amplitude, por que não faz em outra amplitude? Para você começar o movimento de um músculo mais alongado. E aí você dá vários estímulos, entendeu? Só uma ideia para a gente começar a trabalhar, em entender exatamente o que é que a gente precisa requisitar durante o exercício, tá? E aí vamos lá. Aqui eu tenho no abdominal declinado, ele mostra que no início do movimento baixa a resistência gerada devido a pouca distância horizontal da linha vermelha entre o eixo da coluna e o último contato da cabeça. Então veja,
Se a pessoa está deitada, e aí eu crio as minhas paralelas aqui para poder identificar o movimento, onde é que está sendo a ação do movimento, por que eu preciso, quanto de inclinação eu preciso para requisitar o maior número de fibras do reto femoral, por exemplo. E aí ele diz assim, ó, conforme a coluna flexiona na distância horizontal entre o eixo da coluna, que é a linha vermelha, e o último contato da cabeça, que é aumentada com isso a resistência, né, gerada aos músculos abdominais. A cabeça aqui é um item que aumenta muito na resistência. E aí quanto mais ela elevar, mais ela baixa esse centro de gravidade e requisita de fibras musculares. É claro que a depender do meu aluno, eu não preciso levantar muito, tá? Uma inclinação de 30 graus é o suficiente, tá bom? E a terceira imagem deixa claro que uma prancha bem inclinada, cerca de 45 graus de alinhamento, a resistência gerada é ascendente e, portanto, igual à curva de força do músculo reto abdominal. Então, assim, 30 graus, eu tenho boa requisição de grupamentos musculares. 45, eu já baixo um pouquinho mais. Eu consigo, já fica um exercício um pouco mais pesado. E aí, se meu aluno já evoluiu até 30 graus, aí eu posso chegar a 45, que eu já tenho um pouquinho mais de resistência. O importante não é a velocidade, nesse caso do abdômen. O importante é você trabalhar com movimentos lentos, porque a musculatura abdominal ela tem uma outra característica. É um músculo de tônus, não é um músculo de velocidade de contração, diferente do bíceps. Ele é um músculo de tônus, para manter o nosso tônus postural durante todo o dia, certo? Aqui a gente tem só um exemplo, e aí a gente utiliza, né, o braço de força para tensionar ainda mais. Uma coisa é eu começar com o peso na altura do peito, e outra coisa é colocar a carga acima da cabeça. E aí eu estou aumentando o braço de resistência, e aí eu vou requerer um pouquinho mais de fibras musculares. Então a gente mexe, entendesse? Com esses pontos, lembra? Ponto fixo, eixo, resistência. A gente mexe com esses pontos e a gente consegue outros resultados. Aqui é um exemplo, né? Biomecânica vezes poliesportes. Achei essa imagem hoje, tá? Pesquisando isso. Eu queria uma imagem nova, queria uma imagem de movimentos, né? E achei essa daqui, onde ele coloca, né? Extremamente difícil de ser feito. E aí ele tá segurando. Aqui eu tenho um eixo, certo? Aqui eu tenho aplicação de força. Logicamente eu tenho toda uma gama de exercícios de grupamentos musculares sendo acionados, principalmente, né? Abdômen e coxa, quadríceps, para poder manter a perna aqui. E eu tenho a resistência, todo o segmento da perna, né? O osso e os músculos são toda a minha resistência. Então isso aqui tem como característica uma alavanca interpotente, uma alavanca de força, certo? Porque ele precisa manter o tônus para poder realizar essa postura. E aí hoje a gente fica por aqui, certo? A gente finaliza nessas questões aí. Eu vou estar fazendo um questionário sobre classificação das alavancas para vocês responderem, para fazer um exercíciozinho de fixação, e já vou encaminhar, certo? Um pouquinho de conteúdo para vocês estudarem, para poder a gente discutir na próxima aula. Eu espero que a gente consiga fazer uma live de 8 horas. Eu ainda vou tentar fazer isso aí ao vivo novamente semana que vem, no nosso horário de aula, certo? Como se você estivesse na faculdade, de 8 horas da noite. Então a gente vai se reunir aqui, vai parar para tentar fazer essa live de 8 horas, ok? Não conseguiu, deu pau na live, não se preocupa. Eu gravo o vídeo novamente e mando para vocês. Do mais, show, pessoal. E fiquem em casa, hein? Estude e fique em casa. Até mais.